제가 오늘 밤에 주의 말씀을 함께 나눕니다. 사도행전 6장 7절 말씀. Hoje eu gostaria de compartilhar com irmãos a palavra de Deus em Atos capítulo 6, versículo 7. 예, 한번 찾아보실까요? 6장 7절. 예, 읽으세요. Está escrita a palavra de Deus, Atos capítulo 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. 제가 통역을 하겠습니다. Eu vou traduzir agora. 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허단 제사장의 무리도 이 도에 복종하니라. Amém. Ele traduziu esse versículo em coreano. 우리가 하나님의 말씀을 받기 전에 먼저 지구 반대편에서 올 때에 저희들이 선물을 가지고 왔습니다. Antes de entregar a palavra de Deus, 우리 허브렛도 총회장님에게 전달해 드리겠습니다. eu trouxe presente para o meu amigo reverendo Roberto Brasileiro. 나오시죠. 먼저 대한민국이 자랑하는 긴생 인삼을 아십니까? Será que irmãos conhecem esse orgulho da Coreia que chama ginseng? 최고의 건강식품이에요. Esse é melhor vitalizante para a saúde física. 네. 여러분 한 분 한 분에게 드리면 좋겠지만은 총회장님에게 육신의 강건함을 위하여 선물하겠습니다. Eu gostaria de entregar a cada de vocês, mas agora não dá, tá? Mas somente para representante, presidente Roberto Brasileiro, para essa vitalizante física para reverendo. 가만히 있습니다. 예, 와우. 놓으시고. 다음에는 60만 강건한 것이 아니라 영혼의 강건함을 위해서 한국말로 번역된 하나님의 말씀을 가져왔습니다. 이 성경은 우리 교단, 우리 한국의 장로교회 출판사에서 출판한 것입니다. Não somente eu trouxe vitalizante, saúde física, mas espiritual. É Bíblia coreana, que a nossa denominação produziu. Então, eu vou entregar vitalizante da saúde espiritual. 다음에 저희 총회의 헌법 책임이며 동시에 우리 총회, 우리 장로교회가 무엇을 믿는가에 대한 정체성 선언을 가져왔습니다. Trouxe também esse manual presbiteriano. Nós também temos manual presbiteriano coreano, mas esse é livro especial. Aqui fala que nós estudamos o que identidade dos reformadores que eu entrego pro reverendo. 여기서 나오는 우리 정체성에 대한 것은 목회자들뿐 아니라 우리 장로님들과 특별히 우리 젊은 이들이 하나님의 말씀의 원리를 깨닫고 평생 붙잡아야 될 주의 말씀 진리가 무엇인가를 밝히 알려주는 책입니다. Esse livro sumário traz realmente como nós viveremos nesse contexto, nessa era, qual é realmente o que nós cremos biblicamente, quais são os fundamentos que nós temos muitas confrontações atuais. Isso que traz que eu entrego ao reverendo. 다음에는 우리 총회의 수첩을 가져왔습니다. 이 안에는 조직이라든지 모든 스케줄이 다 담겨져 있습니다. 왜냐하면 우리 총회와 브라질 장로교회는 형제 교단이기 때문입니다. Eu trouxe a agenda pastor presbiteriano coreano para ele, porque nós somos irmãos. Então ele também, não sei que ele vai entender, mas entenda todo o calendário coreano está lá. 마지막으로 제가 목회하는 교회의 위클리 블루틴 추보를 가져왔습니다. E pelo último presente eu trouxe boletim semanal da minha igreja, tudo em coreano. 추보는 그 교회의 얼굴입니다. Porque boletim para a gente é capa da igreja. 특별히
제가 목회하는 교회는 스몰 그룹, 소그룹을 강조하고 있습니다. Porque nós enfatizamos no meu ministério na igreja pequenos grupos em discipulado. 우리 장년들 500그룹과 우리 대학생 청년들 200그룹이 함께 매주일마다 모이고 있습니다. Minha igreja tem 500 grupos pequenos, adultos, e 200 grupos mocidade. Esses 700 se encontram semanalmente esses grupos fazendo discipulado. 이 교회가 오스니 목사님의 지도하에 또한 새로 바뀌었습니까? 바뀌고 있습니까? 예. 목사님의 지도하에 수많은 평신도 지도자들이 일어나기를 원하는 마음으로 이 주보를 우리 총회장님, 호베르토 총회장님에게 전합니다. 우리 평신도들이여 일어나라! Eu entrego esse como um simbólico, porque esta igreja é uma igreja que trabalha com pequenos grupos. Reverendo Osni, que realmente levantou e passou para o bastão para o pastor Emerson. Mas eu entrego para Reverendo Roberto para que essa igreja levante-se, Igreja Presbiteriana Central. 할렐루야! 감사합니다. 감사합니다. 예. 하시죠. 예. 뭐 주실 거 있나요? 예. 예. Meus irmãos, o reverendo Cole vai ter muito trabalho. Porque ele vai ter que traduzir tudo isso para mim. E nós vamos ter o prazer de examinar cada um desses documentos. Esse livro, ele é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. Ele é uma atualização feita da Coreia da nossa confissão de fé, onde os nossos irmãos coreanos trabalharam juntamente com 19 teólogos escolhidos por eles, e esses teólogos procuram, através da confissão de fé, responder às grandes indagações do período que nós estamos vivendo. Tanto as questões homossexuais, como questões do aborto, questões que envolvem casamento. Eles procuram, então, dar respostas às grandes questões que nós estamos convivendo hoje. Então, eu vou entregar este livro para o reverendo Cole com a obrigação de ele traduzir rapidamente, para que na próxima executiva eu possa dar um para cada irmão e os irmãos possam fazer uma análise e depois, no Supremo Concílio 2026, nós possamos debater essa matéria. Então, reverendo Cole, o senhor recebe essa incumbência da sua igreja. Orem por mim, por favor. Eu louvo a Deus por esses irmãos e pela amizade que nós temos e pelo convívio que nós temos. Que Deus esteja abençoando o pastor Cole, a família dele e todos os demais que são exemplos de vida cristã para todos nós. Que Deus abençoe a mensagem de hoje. 네. Thank you so much. 감사합니다. Obrigado. 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 여러분, 교회의 머리는 우리 구주 예수님이십니다. Amados irmãos, sim, cabeça da igreja é nosso Senhor Jesus Cristo. 어떻게 교회가 일어날 수 있습니까? Como a igreja pode se levantar? 교회는 수많은 사람이 모입니다. Porque muitas pessoas diferentes que se reúnem numa igreja local. 재산도 다릅니다. E realmente pensamentos são diferentes. 배움도 다릅니다. Seus estudos, seu pano fundo 얼굴의 diferente. 모습도 다릅니다. Até seu fisionomia, rosto 그러나 diferente. 여러분과 저의 유일한 머리는 우리 주님 예수 그리스도십니다. Não importa mais, nossa cabeça da igreja é nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que é comum entre nós. 신약의 교회가 어떻게 잠자는 데서 깨어나서 일어날 수 있습니까? Como a igreja em Novo Testamento pode se levantar de um sono profundo? 주저앉아 있는 자리에서 어떻게 일어날 수 있습니까? Como pode se levantar que uma igreja que foi caída? 성경은 말씀하십니다. A Bíblia fala: 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희 항상 함께 있으리라. até consumação do século estarei convosco. 여러분과 저는 부활하신 주님과 함께 일어날 수 있습니다. Nós podemos se levantar junto com Senhor ressurreto. 목사님이 일어나야 합니다.
Sim, pastor tem que se levantar. 장로님이 일어나야 합니다. Presbíteros tem que se levantar. 사양대 대원들이 일어나야 됩니다. Sim, coral tem que se levantar. 어떻게 일어날 수 있습니까? Como nós faremos isso? 교회의 통치자이신 예수 그리스도 부활하신 주님과 함께 일어납시다. Levantaremos somente com Jesus Cristo ressurreto. 브라질 장로교회여 일어납시다. Levante-se, Igreja Presbiteriana do Brasil. 한국의 장로교회여 일어납시다. Igreja Presbiteriana Coreana se levanta. 요한 칼빈은 기독교 강요를 쓰는 가운데서 몸도 마음도 아팠지만은 예수 그리스도를 의지해서 그는 일어났습니다. João Calvino, quando ele descrevia esse instituto, como ele queria que a igreja do Senhor Jesus Cristo se levantasse. 사명을 감당했습니다. Ele cumpriu sua vocação. 여러분, 우리 자신은 예수 그리스도께서 부활하신 주님께서 능력을 주시고 사랑을 주실 때에 우리는 앉은 자리에서 일어날 수 있습니다. Nós podemos levantar quando nosso Senhor permite seu amor, seu poder, e ainda ele levanta junto conosco esse Senhor ressurreto. 어떤 사람들이 물러갑니까? Quem que realmente se levanta? 어떤 사람들이 주저앉습니까? Quem que cai? Quem que realmente desanima? 예수님의 손을 놓는 즉시 우리는 주저앉을 수밖에 없습니다. Quando nos largamos mão do Senhor, que assim nos caímos. 예수님을 등 돌린 사람들이 잘된 일이 없습니다. Quando nós viramos costa ao Senhor, sua vida está perdida. 저는 지구 반대편에서 온 이유는 하나입니다. Eu vim do outro lado da terra até aqui. 여러분과 저의 유일한 주님은 예수 그리스도십니다. A única razão que eu vim até aqui é por causa do Senhor Jesus Cristo. 오늘 저녁을 변혁점으로 변곡점으로 터닝 포인트로 해서 다시 일어나는 우리 모두가 되길 원합니다. Eu desejo que hoje à noite seja ponto de virada para todos nós aqui. 특별히 브라질 장로교회 최고 위원 되시는 우리 목사님 장로님들이요. Ainda essa delegação que está participando da comissão executiva do Supremo Conselho. 우리가 입으로 고백하는 예수 그리스도가 살아계신 주님이시라면 Se realmente esse Senhor que nós cremos que é Deus vivo, 그분의 약속의 말씀을 의지함으로 nós confiamos na sua palavra, 그분의 능력을 신뢰함으로 confiamos no seu poder, 일어나는 우리 모두가 되길 원합니다. sim, levantaremos confiadamente. 두 번째, Segundo ponto, 하나님의 말씀으로 일어나야 합니다. levantaremos pela palavra de Deus. 초대 교회의 최고의 자산은 하나님의 말씀이었습니다. Na igreja primitiva, seu maior herança era a palavra de Deus. 초대교회 사도들이 본질을 놓쳐버릴 때 그들은 힘을 잃어버렸습니다. Na igreja primitiva, apóstolos, como eles reverenciavam, como eles pregavam o evangelho. 그들은 교회 문제가 생겼을 때 다른 곳에서 해결책을 얻지 않았습니다. Quando surgia problema, eles não buscavam outras opiniões. 4절 말씀 보면 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀 사역에 힘쓰리라. Nós sabemos muito bem, esse versículo 4 de Atos capítulo 6 fala, nós nos concentrarmos mais na oração e na palavra. 하나님의 말씀만이 사도들을 일으켰습니다. Sim, a palavra de Deus que levantaram apóstolos. 영적 지도자들이 말씀을 통해 힘을 얻었습니다. Sim, líderes espirituais se encorajaram, reforçaram pela palavra de Deus. 그 결과 문제를 장애물을 뛰어넘을 수 있는 능력을 E assim 그들은 eles conseguiam 체험했습니다. realmente atravessar todos os obstáculos que impediam a sua vida. 오늘 밤에 이 예배실에 오신 모든 분들이 하나님의 말씀으로 충만해지기를 바랍니다. Eu desejo que seja cheio da palavra de Deus na sua vida hoje à noite. 말씀이 능력입니다. Porque a palavra é poder, 말씀이 생명입니다. palavra é vida, 말씀이 기적입니다. palavra que é milagre. 우리 장로교회, 브라질 장로교회나 한국교회의 유일한 자산은 하나님의 말씀, The Word of God입니다. Amados irmãos, única herança, o único poder que temos na Igreja Presbiteriana do Brasil, da Coreia, é palavra de Deus. 초대교회는 말씀을 바탕으로 일어났습니다. Na igreja primitiva, eles se levantaram afundada, baseada da palavra de Deus. 하나님의 말씀이 왕성한 브라질 교회가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. Eu abençoo, Deus faça isso, porque essa igreja cresça, a Igreja Presbiteriana do Brasil, pela palavra de Deus. 하나님의 말씀이 점점 왕성하여라고 했습니다. Porque hoje diz, versículo 7, crescia a palavra de Deus. 예루살렘에 있는 제자의 수가 성도의 수가 점점 더 많아졌다고 했습니다. Em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. 하나님의 말씀은 우리의 영혼을 터치합니다. Porque a palavra de Deus toca nossa espiritualidade. 영혼을 살립니다.
revitaliza a nossa alma. 삶의 목적을 제공합니다. E realmente fornece qual é o alvo, o objetivo, o valor da nossa vida. 하나님의 말씀은 가정을 살립니다. A palavra de Deus que nos restaura a nossa família. 하나님의 말씀은 교회를 교회 되게 합니다. A palavra de Deus que faz igreja seja como igreja do Senhor. 하나님의 말씀은 성도를 성도답게 만들어 줍니다. A palavra de Deus faz cristão seja como tal cristão. 여러분과 저는 하나님의 말씀을 통하여 다시 일어나야 합니다. Com a palavra de Deus que nós temos que levantar outra vez. 생명의 역사가 점점 확산되기를 원합니다. Expande assim a vida, a vivência da nossa vida cristã. 제자훈련의 목회는 무엇입니까? O que significa pastoral de discipulado? 입으로 고백하는 신앙과 Quando nós confessamos, 삶으로 confessional, 고백하는 신앙이 일치가 되어야 합니다. e sua vida vivida prática tem que ser coincidir essa vida. 제가 여러분 손을 오른손 왼손 다 들어보세요. Irmãos, repita comigo. 예, 오른손. Tenta levantar duas mãos. 예, 입으로 입술의 고백과 삶의 고백이 일치돼야 합니다. 할 때 박수를 쳐야 되는 거예요. Vocês têm que fazer assim. Você vai bater palma quando eu falar assim. Tem que coincidir a palavra, a sua vida prática. Aí você tem que bater. 예. 입술의 고백과 삶의 고백이 하나 되는 은혜가 있기를 바랍니다. Já bateu. Mas faça outra vez. 입술의 고백과 삶의 고백이 하나 되는 일이 있기를 바랍니다. 아멘. Sua confissão verbal e sua vida prática coincida. 예. 입술의 고백과 신앙의 고백이 생활의 고백으로 신앙생활이 생활신앙으로 주일의 믿음의 사람이 월요일부터 토요일까지 이어서야 주님께서 기뻐하십니다. A vida cristã é o que é? Nada mais o que nós confessamos pela boca. Isso que a gente tem que viver diariamente. Outra palavra, o que nós aprendemos no domingo. Essa palavra tem que ser praticada segunda, terça, assim até sábado. 저는 제자훈련을 하는 목사입니다. Eu sou pastor que faz discipulado. 제자훈련의 핵심이 무엇입니까? O que é núcleo do discipulado? 인격의 말씀과 인격의 생활화, 그 생활의 말씀의 생활화, 이것이 바로 제자훈련의 본질입니다. O núcleo do discipulado é nada mais sua vida seja realmente caráter de Cristo. O que você acredita, o que você fala, o que você confessa seja apareça, manifesta na sua vida. 하나님의 말씀이 충만하면 우리 구주 예수님을 닮게 됩니다. Irmãos, se nós somos cheios de palavras de Deus, nossa vida interior, então aparece isso na nossa vida prática. 성령의 열매를 맺게 됩니다. E realmente frutifica fruto do Espírito Santo. 그의 삶이 주일에 교회 안에서만 머무는 것이 아니라 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일에 그리스도인으로 놀랍게 쓰임을 받습니다. Sua vida não é somente cristão domingueiro, mas sim sua vida é praticada desde segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 우리 모두가 말씀의 인격화를 이룹시다. Sim, vamos aprender que nossa palavra incorpora na nossa vida prática. 말씀의 생활화를 이룹시다. Seja uma vida diária. 말씀에 우리가 일터의 삶으로 연결이 되는 은혜가 있기를 바랍니다. Nós temos que praticar que o que nós aprendemos nessa palavra seja aplicável e que aplicada na nossa vida diária. 특별히 부모님 여러분에게 부탁드립니다. Eu desafio os pais, né, nesse momento. 저희 가문은 제가 4대째, 저희 손녀들이 6대째 신앙 가문입니다. Minha família, por exemplo, minha família, 6 gerações são cristãos, 6 gerações. 하나님께서 은혜를 베풀어 주셔서 저희 부친 제 아들이 목사입니다. Pela misericórdia, graças a Deus, meu pai foi pastor, eu sou pastor, meu filho é pastor. 어떻게 이 일이 가능했습니까? Como isso é possível? 저희 부친께서는 가난한 지역에 교회를 개척했습니다. Meu pai, ele plantou igreja, uma periferia, local muito rude e difícil. 경제는 어려웠지만은 마음은 풍성했습니다. Realmente nossa vida financeira era muito difícil, sofremos muito, mas nosso coração estava cheio da riqueza. 저는 데이트를 5년 하고 결혼 생활을 41년을 했습니다. Eu namorei com a minha esposa há 5 anos e casado 41 anos. 결혼하기 전날에 저희 부친께서 제게
제안을 했습니다. 말을 했습니다. Antes de casamento, dia, véspera de casamento, meu pai falou assim: 사랑하는 아들아, meu filho amado, 내가 너에게 부탁을 하겠다. eu gostaria de pedir uma coisa. 많은 가정에서 결혼할 때 신부의 아버지가 신부를 인도하여 들어가지만 Geralmente, no casamento, o pai da noiva que leva a sua filha no altar. 나는 아버지로서 신랑인 너의 손을 이끌고 들어가기를 원한다. Mas eu desejo, eu quero pegar tua mão, sendo o pai, que eu quero levar o noivo para o altar. 저는 깜짝 놀랐습니다. Aí eu assustei, que é isso, pai? 어떻게 이런 일이 가능한가? Como o pai me levar para o altar? 그러나 사실은 저는 마음에 작정하고 있었습니다. Mas eu tinha decidido. 저희 형님 결혼할 때 저희 부친이 저희 형님을 데리고 들어갔기 때문입니다. Por quê? Meu pai já fez isso com meu irmão mais velho. Então eu já vi aquele cenário. 마음에 각오를 하고 있었습니다. Por isso eu estava pensando, acho que ele vai fazer isso comigo também. 둘째 아들인 저와 셋째 아들인 동생, 넷째 아들인 동생까지 네 형제의 손을 잡고 저희 부친은 결혼식장에 들어갔습니다. 4 irmãos que nós temos, desde primeiro até caçula, 4, meu pai levou cada filho para o altar do casamento. 왜 그렇게 했을까요? Por que ele fez isso? 여러분 가운데서 여러분의 아들이 결혼할 때 결혼식장에 아들을 끌고 들어간 분이 계시면 손 들어보세요. Algum de vocês, pai, se você levou seu filho e casado, você levou seu filho mão dada, segurando mão, levou para o altar, quem que fez isso? Levanta a mão. Nothing, 아무도 없어요. Não tem ninguém. 저희 아버지는 자녀 교육 철학이 분명했습니다. Meu pai tinha uma filosofia para a educação. 너는 내 아들이기 이전에 하나님의 자녀이다. Antes de ser você meu filho, você é filho de Deus. 개척교회 목회자의 가정은 경제는 어려웠지만은 우리는 불평이 없었습니다. Realmente, meu pai, seu ministério era muito difícil financeiramente, mas a gente nunca murmurou. 저는 어릴 때에 저희 부친의 교육 방침에 따라 나는 하나님의 자녀라고 하는 아이덴티티, 정체감이 분명했기 때문입니다. Por quê? Porque não tinha murmuração desde a infância, eu tinha certeza que eu sou filho de Deus. Eu tinha essa identidade tão firmada, então eu não fiquei abalado, mesmo com a dificuldade. 신앙의 세대 계승은 좋은 가방을 사준다고 이루어지는 일이 아닙니다. Irmãos, o que realmente você pode herdar essa herança de pai para o filho? Financeiramente, materialmente? 자녀들에게 좋은 옷을 입혀준다고 자동적으로 신앙의 세대 계승이 되는 것이 아닙니다. Será que eu estou vestindo melhores roupas, aí que você pode passar sua herança da fé? 좋은 신발을 챙겨준다고 자동적으로 신앙의 계승이 되는 것이 Não é que 아닙니다. nós compramos melhores sapatos, tênis, aí que você realmente consegue herdar a herança da fé? 어릴 때부터 하나님의 말씀으로 양육하고 너는 내 아들이기 전에 내 딸이기 전에 하나님의 아들이야 하나님의 딸이야 하는 교육이 필요한 것입니다. Desde criança e na infância a gente tem que educar nossos filhos. Antes de ser você meu filho, antes de você ser minha filha, você é filha de Deus, você é filho de Deus. 때가 되면 부모인 우리들은 먼저 세상을 떠날 것입니다. Quando chega tempo, geralmente os pais se despedem primeiro 우리 nessa terra. 자녀들은 남아 있을 것입니다. Os filhos permanecem mais tempo aqui na terra. 우리 자녀들이 인생의 장애물을 만날 때 어떻게 해야 E 되겠습니까? como eles vão viver quando realmente todos os seus pais são partidos? 우리 부모님이 보여주시고 가르쳐 주신 대로 O que realmente nossos pais, eles realmente mostraram, ensinaram nossa vida, isso que vai permanecer. 우리 아버지와 우리 어머니는 세상을 떠났지만 Mesmo que meu pai e minha mãe já faleceram, já, 부활하신 주님은 나와 함께 하신다. mas Jesus ressuscito, ele está comigo. 하나님의 약속의 말씀은 결코 변함이 없다. A palavra de Deus, promessa é essa, e nunca se falha. 나는 하나님의 아들이야. Eu sou filho de Deus. 나는 하나님의 딸이야. Eu sou filha de Deus. 나는 주님과 함께 계속 인생길을 가리라. Mas eu vou continuar a viver com o Senhor Jesus Cristo. 이 확신이 넘치면 Tem que ter essa confiança plena. 돈을 주지 않아도 Mesmo que a gente não dá dinheiro, 아파트를 물려주지 않아도 que não possa dar apartamento, 걱정할 것이 없어요. mas não precisa se preocupar. 우리 하나님께서 우리 사랑하는 자녀들을 끝까지
함께 하시고 인도하실 줄로 믿습니다. Eu confio, nós confiamos que Deus que nos criou, Deus que nos levou toda essa jornada, Ele firmemente, fielmente levará todos os meus filhos até o fim. 세월이 흘렀습니다. E passou o tempo. 저는 아들 둘이 있습니다. Agora eu tenho 2 filhos. 첫째가 결혼하게 되었습니다. O primeiro filho foi casar. 저는 어떻게 했을까요? O que eu fiz então? 우리 아들을 데리고 Eu peguei 결혼식장에 들어갔어요. eu segurei a mão dele, eu levei também no altar. 부모님이 보여주신 역사는 계속 진행되는 것입니다. Porque o que foi visto, o que eu aprendi, eu estou passando para o meu filho. 둘째 아들도 결혼하게 되었습니다. Segundo filho também vai casar. 마음에 각오하고 있었습니다. Ele estava esperando o que vai acontecer. 올 것이 왔구나. Aí ele disse: ixi, agora vai entrar com meu pai. 우리 아들 둘은 좋은 며느리를 만나서 믿음 생활을 잘하고 있고 첫째 아들은 목사가 되었고 Minhas noras são filhas da fé. E meu primeiro filho se tornou pastor. 둘째 아들은 직장인으로서 열정적으로 사명을 감당하고 있습니다. Ele é pessoa que trabalha numa empresa boa, mas ele vive sua vida como cristão. 부모님 여러분 자녀들에게 말씀을 주시기를 바랍니다. Os pais, entrega já essa herança, a palavra para os seus filhos. 아멘입니까 여러분? Amém? 말씀을 주면 하나님의 시간에 하나님의 방법으로 하나님은 반드시 열매를 맺게 하실 줄 믿습니다. Se nós educamos nossos filhos, e que não é mais meu filho, agora é seu filho, eu te libero, vai casar. E assim que Deus que leva a sua vida. 여러분과 저는 주님의 생명의 말씀을 통하여 다시 일어나야 합니다. Irmãos, vamos nos levantar outra vez com a palavra viva de Deus. 오늘 저녁에 여러분 가운데서 경제가 어려운 분이 계십니까? Hoje à noite, se alguém realmente tem dificuldade da a parte finança da sua vida, 몸이 아파 질병 때문에 고생하는 분이 se 계십니까? alguém tem problema da enfermidade, 사람들과의 관계가 어려운 사람이 있습니까? você tem dificuldade de relacionamento com as pessoas, 주님 말씀으로 저를 치료해 주십시오. Senhor, me cura com a sua palavra viva. 다시 일어나게 하여 Senhor, 주옵소서. faça-me levantar outra vez. 본질을 회복할 수 있도록 복을 주옵소서. Senhor, me ajude para que minha vida restaure de acordo com do jeito que o Senhor me criou. 은혜로우신 주님께서 우리의 기도에 응답 주실 줄로 믿습니다. Confiamos, esse Deus é fiel, Ele fará. Ele sempre fez isso conosco. 우리가 어떻게 일어날 수 있습니까? Como nos levantaremos? 코로나 팬데믹 이후 교회가 어려울 때가 있습니다. Nós sabemos muito bem, essa pandemia de Covid, realmente até a igreja foi afetada. 우리 목사님과 장로님들이 연합함으로 원팀이 됨으로 일어나야 합니다. Porque quando mesmo que a igreja está em situação pós-pandemia, dificuldade, pastores e conselho presbítero tem que ter unidade da fé. 브라질에서도 코로나 때문에 어려움을 당한 교회와 성도들이 있을 줄 압니다. Eu tenho certeza que a igreja brasileira presbiteriana deve ter sofrido muito. 한국에도 마찬가지입니다. A igreja coreana também sofremos muito. 여러분, 고난을 당해봐야 그 사람의 실력을 알 수 있습니다. Irmãos, só saberemos que a pessoa é competente, eficaz, depois que essa pessoa recebeu sofrimento. 순금은 불에 들어가 봐야 순금의 순도를 정체성을 알 수 있습니다. Ouro puro só se destaca com alta temperatura, que vê que se torna ouro puro. 고난을 통과한 성도만이 주님 앞에 아름답게 쓰임 받을 수 있습니다. Aqueles irmãos que passaram esse tremendo sofrimento, que sua vida fica purificada diante de Deus. 우리 사랑하는 목사님들, 장로님들, Amados meus colegas, pastores, presbíteros que estão aqui, 우리 본교의 성도님들이여, e também membros dessa igreja, 코로나를 지날 때에 quando nós passamos esse Covid, 우리 목사님과 장로님들이 원팀이 되기를 바랍니다. e quando vem sofrimento, como passamos, seja a unidade da fé. 부부가 원팀이 되기를 바랍니다. Casal, vida cônjuge tem que ser unidade da fé. 목회자와 성도들이 원팀이 되기를 바랍니다. Pastor e também sua membresia tem que ser unidade da fé. 우리는 다시 용기를 내어 일어남으로 주의 영광을 위해 달려갑시다. E assim, quando pela unidade da fé que nos levantamos, nós podemos correr outra vez para a glória de Deus. 아멘입니까 여러분? Amém? 예. 저는 제 아내를 잘 만나는 복을 하나님이 허락해 주셨습니다. Deus me permitiu tremenda bênção, porque eu casei bem com a minha esposa. 여러분 지상의 모든 남자들은 생각합니다. 주여 아내의 복을 주시옵소서.
Todos os maridos têm que orar. Senhor, dá tremenda bênção para minha esposa. 아멘. 저는 장로교회 목사로서 한 가지 소원이 있었습니다. Eu, sendo pastor presbiteriano, eu tinha um desejo. 주여 장로님을 만나는 복을 주시옵소서. Senhor, tenha misericórdia, me abençoa para encontrar presbíteros corretos. 은혜로우신 하나님께서 응답을 주셨습니다. Deus gracioso, Ele permitiu isso. 저희 교회는 24명의 장로님이 계십니다. Na minha igreja, a gente tem conselho de 24 presbíteros. 회의는 짧게 하고 기도는 오래 합니다. A gente faz reunião relâmpago, bem culto, mas a gente faz oração bem prolongada. 입술로 봉사하는 것이 아니라 삶으로 봉사합니다. Não faz trabalhando pela boca, mas sim com seu suor, sua atividade. 모든 장로님들은 소그룹의 리더로서 섬깁니다. Todos os presbíteros são líderes de pequenos grupos de discipulado. 장로님들의 가정이 화목합니다. As suas famílias têm paz. 자녀들이 잘 자랐습니다. Seus filhos foram bem educados. 솔리데오 글로리아. Somente a glória a Deus. 여러분 목사님들에게 축복합니다. Eu abençoo irmãos, Deus abençoa pastores. 장로님들을 잘 만나는 복을 주님이 주시기를 원합니다. Vocês têm que orar, pastores. Senhor, me dá essa bênção de encontrar presbíteros corretos na minha vida. 아멘. 우리 장로님들과 우리 성도들에게 축복합니다. Agora, presbíteros e membros. 담임 목사님을 잘 만나는 복을 주시옵소서. Senhor, me abençoa para encontrar pastor correto, Senhor. 아멘. 아무리 사업이 잘 되어도 담임 목사님과 관계가 깨어지면 사업이 아무리 잘 되고 건강이 좋아도 주일에 교회 오기가 슬퍼지는 거예요. Irmãos, mesmo que sua vida é abençoada, realmente você é bom de negócio, sua empresa ou seu emprego, mas se você tem problema com seu pastor, você não tem vontade de vir na igreja no domingo. 영적인 복의 중심에는 만남의 축복이 있습니다. Porque todo centro da bênção espiritual se estabelece num encontro. 믿습니까, 여러분? Acredita nisso? 여러분의 아들들은 좋은 여자친구를 만나길 바랍니다. Porque seus filhos têm que encontrar a moça correta. 여러분의 딸들은 좋은 남자친구를 만나길 Suas 바랍니다. filhas têm que encontrar rapazes bons, temente a Deus. 이 만남의 축복이 여러분의 가정마다 넘쳐나기를 바랍니다. Eu espero que aconteça isso em todas as suas famílias. 한국에는 어떤 사람들이 다시 세상에 태어나면 이 남자와 살 것이냐라고 물었습니다. Lá na Coreia, tá? Não aqui. Lá na Coreia perguntou para uma senhora: quando você realmente nasce de novo, você casaria com este marido mesmo? 부인들이 대답했습니다. As esposas responderam: 내가 미쳤냐? você acha que eu sou louca? 여러분에게도 동일한 질문을 하면 어떻게 했습니까, 여러분? Irmãs, se eu pergunto mesmo uma pergunta para irmãs, como 주여, vocês vão responder? 나는 다시 태어나도 이 남편과 살고 싶어요. Você tem que responder assim: Senhor, mesmo que eu nasça de novo, eu vou casar, eu vou outra vez com esse homem. 주여, 나는 다시 태어나도 이 여자를 내 아내로 만나고 싶어요. Se tiver outra vida, eu vou encontrar essa mulher mesmo, Senhor, que eu vou casar com essa mulher, outra vez eu vou viver com ela. Vai responder assim? 오늘 이 밤에 이 자리에 모인 모든 분들에게 축복합니다. 하나님이 만남의 복을 주시길 원합니다. Irmãos, eu abençoo vocês. Deus tenha tremenda bênção de encontro na sua vida. 이미 우리는 결혼한 사람이기 때문에 바꿀 수가 없어요, 파트너를. Irmãos, você já casado, não troca não. 그럼 맞추고 살아야죠. Você tem que se negociar com 주여 Deus. 뜻인 줄 믿고 맞춰 살기를 E 바랍니다. ainda pese a Deus, isso é sua vontade, Senhor. 서로 조화롭게 살 수 있도록 하나님이 지혜를 주시고 인내의 복을 주시길 O Senhor 원합니다. dá essa longanimidade, paciência para aguentar e viver bem. 그러나 무엇보다도 사랑의 눈을 주셔서 한 눈은 감기기를 바랍니다. Irmãos, por isso vocês têm que orar assim: Senhor, me dá teu amor e fecha meus olhos. 아멘. 초대 교회는 여기 말씀 5절에 보니까 온 무리가 이 말을 기뻐했다고 했습니다. Mesmo versículo texto, Atos 6, versículo 5, diz que todo mundo aparecer, todo mundo realmente agradou esse parecer, né? Sugestão. 7명의 일꾼을 세울 때 사도들의 제안을 온 무리가 기뻐했습니다. Porque quando o apóstolo apresentaram 7 diáconos para a congregação,
todo mundo realmente concordou essa apresentação. 만남의 복이 초대교회, 신약교회에 충만하게 임했습니다, 여러분. Porque eles tinham esse bom encontro que foi abençoado. Isso tem que acontecer com as suas vidas também. 할렐루야. 여러분 가운데 만남의 축복이 일어나기를 원합니다. Sempre aconteça e espera esse encontro abençoado de Deus. 마지막으로 Último ponto. 건강한 교회와 교단과 연합이 필요합니다. Nós precisamos, nós não podemos viver só. A gente tem que encontrar realmente igrejas bíblicas, tem que encontrar e denominações temente a Deus que tem que se encontrar. 이 디지털 시대와 AI 시대에는 같은 신앙을 고백하는 교단끼리 디나미네이션, 교단끼리 연합할 때에 영적인 시너지 효과를 가질 수 있습니다. Nesse mundo, nessa era de inteligência artificial, toda digitalização, temos que encontrar essas igrejas, denominações temente a Deus, mesmo essa consagração que tem que se cooperar, tem que trabalhar junto, esse partnership. 브라질 장로교회는 한국의 장로교회보다 역사가 더 오래됩니다. Igreja Presbiteriana do Brasil tem história mais do que Coreia, história presbiteriana coreana. 제가 알기로는 1889년, 1859년. 1859년에 우리 미국의 북장로회 선교사님이 복음을 전했습니다. Eu aprendi que no Brasil veio 1859 missionário Simonton que veio aqui presbiteriano. 우리는 미국의 북장로교회 선교사님이 1885년에 복음을 전했습니다. Mas na Coreia, 1885, mesmo missionário, mesma teologia, mesma fé do americano que vieram. 뿌리가 동일합니다. Nossas raízes são iguais. 우리 한국의 장로교회와 브라질의 장로교회가 서로 일치가 되고 아름다운 교제를 이루면 거기에서 하나님이 복을 주실 줄로 믿습니다. Eu tenho plena confiança que essas duas denominações, duas igrejas que têm a mesma origem, essa mesma confissão da fé, que nós temos que cooperar, trabalhar junto com uma unidade, e assim que nós andaremos juntos para confrontar e levar esse mundo para frente. 영적인 형제 의식을 가지고 손에 손을 잡을 때 우리 하나님께서 우리로 다시 일어나게 하실 줄로 믿습니다. Mãos dadas como os irmãos, espiritual, fisicamente, espiritualmente, e assim nós levantaremos juntos para a glória a Deus. 우리 호베르토 총회장님과 제가 손을 잡는 것처럼 E assim que eu segurando 일어나라! assim, 예, vamos cooperar. 예. 저는 오늘 두근거 설레이는 마음으로 이 자리에 섰습니다. Irmãos, eu fiquei aqui de pé com a ansiedade santa, né? E esse desafio de estar aqui. 부활하신 주님과 함께 일어나는 우리 모두가 되길 원합니다. Eu desejo que nos levantaremos junto com o Senhor ressurreto. 하나님의 말씀으로 우리 모두가 일어나기를 원합니다. Vamos se levantar pela palavra viva de Deus. 입술의 고백과 삶의 고백이 일치함으로 일어나기를 원합니다. Vamos se levantar com essa coincidência que coincide mesmo com a nossa confissão verbal e nossa vida prática. 하나님께서 허락하신 만남의 축복을 신뢰함으로 일어납시다. Confiando plenamente esse encontro abençoado projetado por Deus. Por isso que nós levantaremos. 또한 브라질 교회, 한국 교회가 동일한 신앙 고백 위에 섰으니 뿌리가 같으니 함께 손에 손을 잡고 이 험한 시대, 진리를 도전한 시대에 우리가 과감하게 믿음으로 일어납시다. Amados irmãos, como nós temos a mesma origem, igreja brasileira, igreja coreana, e também nós temos a mesma confissão da fé. Então, irmãos, mãos dadas, vamos levantar para a gente falar esse evangelho ao mundo. 우리 주님 친히 약속하시기를 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. Eu estou convosco até a consumação do século. Eu sempre estarei convosco. Isso que nós confiamos. 우리 주님은 우리의 기도를 더 넘치게, 더 충만하게 응답해 주시기를 원하십니다. Senhor sempre tem desejo de nos abençoar em abundância, muito além do que o que nós pedimos a Ele. 할렐루야. 교회여 일어나라. 교회 일어나라.
Levanta-se a igreja. 목회자여 일어나라. Pastores, vamos levantar. 장로님들이여 일어나라. Presbíteros, vamos levantar. 찬양대원이여 일어나라. Coral, vocês têm que levantar. 부활하신 주님과 함께 일어나라. Levanta-se junto com o Senhor ressurreto. 생명의 말씀과 함께 일어나라. Levanta-se pela palavra viva de Deus. 신앙의 동력자들과 함께 일어나라. Levanta-se com seus colegas, parceiros da mesma fé. 미래에 다시 만날 때에 우리 하나님께서 우리를 얼마나 영광스럽게 사용하셨는가, 복을 주시는가를 확인하는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. Irmãos, dia nós nos encontraremos e nós testemunharemos que quantas maravilhas Deus tinha feito meio de nós pela sua palavra viva que nos levantou. 특별히 오늘 이번에 집회를 마치고 집에 돌아가서 아들과 딸과 가정 예배를 드리게 될 때 이렇게 선포하십시오. Assim, terminando esse culto, quando você pega momento fazer culto doméstico na sua família, 아들아, 사랑하는 아들아, falar assim para o seu filho: filho, meu amado, 너는 내 아들이기 이전에 하나님의 아들이야. lembra bem, antes de ser você meu filho, você já é filho de Deus. 너는 내 딸이기 이전에 하나님의 딸이야. Amada filha, antes de você ser minha filha, você já é filha de Deus. 아버지, 어머니, 나는 때가 되면 세상을 떠난다 할지라도 주님은 영원히 너와 함께 하신다. Fala para eles: pai, mãe, dia nós despediremos você, mas Senhor ressurreto sempre estará, sempre com você. 그리하여 아들들이 결혼할 때 아들들을 결혼식장에 데리고 들어가는 은혜가 있길 바랍니다. E assim, diante agora vocês também no casamento, pai, leva seu filho no altar no casamento e levando porque para entregar para Deus. 할렐루야. 여러분이 섬기는 교회가 주님께서 주시는 부흥을 경험하기를 바랍니다. Deus abençoe cada sua igreja, essa igreja local, experimenta essa abundância de que Deus que aviva, Deus que levanta a sua igreja. 홍해는 갈라지게 하옵소서. Senhor, abre mar do vermelho. 태산은 평지가 되게 하옵소서. Senhor, essa montanha será uma planície. 사막에 길이 나게 하옵소서. Senhor, abre caminho, estrada no deserto. 여러분과 저는 이미 예수님을 믿은 것만으로도 인생은 성공했습니다. Irmãos, nossa vida é tremendamente já é sucesso, porque fato de ter encontrado no Senhor Jesus Cristo. 예수 믿고 나서 사업이 잘 돼야 성공하는 것이 아닙니다. Irmãos, não é que você acreditou em Jesus Cristo que ganha pouco mais de dinheiro na sua vida comercial. 예수 믿고 나서 우리 아들 딸들이 좋은 대학에 들어가는 것이 성공이 아닙니다. Irmãos, não é sucesso, é vitória que depois que você encontrou seus filhos entraram em melhores 이 faculdades. 모든 것은 보너스입니다. E isso é extra. 성공의 본질은 무엇입니까? O que é a essência da vitória? 저와 여러분, 여러분과 제가 예수를 믿는 것만으로도 우리의 인생은 이미 성공한 줄로 믿습니다. Irmãos, nós temos, todo mundo temos plena confiança que fato que nós somos Amém. filho de Deus, que cremos em Jesus, isso é maior bênção, sucesso que nós já temos. 아멘. 성공에 대한 관점을 바꾸는 은혜가 있길 바랍니다. Troca essa paradigma de como olhar sucesso. 아멘. Amém. 오늘 밤에 여러분에게 말씀을 전할 수 있는 특권을 주님이 주셔서 감사드리고 경청해 주신 여러분에게 감사의 말씀을 드립니다. Primeiramente, agradeço a Deus que deu esse privilégio de entregar mensagem para os irmãos e também agradeço toda a congregação que tem pacientemente realmente ouviram a palavra de Deus. 다음에 만날 기회가 있으면 저는 이렇게 생각합니다. 주님 사랑, 교회 사랑, 영혼 사랑 흔적을 가지고 만나는 우리 모두가 되길 원하며 Quando nós encontrarmos de novo, nós queremos ter uma marca autêntica que é amor a Deus e amor 주님 사랑, 교회 사랑, 영혼 사랑. amor a Deus, amor ao Senhor, amor à igreja e amor a almas perdidas. 지상에서는 다시 못 만난다 할지라도 주님 앞에서 천국에서 만날 때에도 주님 사랑, 교회 사랑, 영혼 사랑으로 만나는 우리 모두가 되기를 원합니다. Mesmo que a gente se não encontrar mais, então encontraremos o seu.
Mas uma coisa que nós temos fator comum: amor ao Senhor, amor à igreja, amor ao Espírito. 마지막으로 제가 찬송을 1절만 하고 마쳐도 되는가 물어보세요. Irmãos, já encerrei, mas para encerrar, hoje dia especial, senhores me permitem eu cantar um pequeno trecho só. 1절만 우리 Posso cantar? 한국말로 약한 나로 강하게 가난한 날 부하게 고백을 올려드린 거예요. Eu vou cantar, tá? Só que eu vou cantar em língua coreana. Isso significa que Deus faz eu sou tão fraco para forte. 주님은 나를 사랑하셔서 나를 사용하신다. Mesmo que o mundo me vê pessoa inútil, mas como Deus me usa para a sua glória. 아카펠라로 하겠습니다. Isso que eu vou cantar, tá bom? 그리고- Obrigado. 그러고 나서 고 목사님이 기도하고 마치시길 바랍니다. Depois ele vai orar e encerra. 약한 나로 강하게 가난한 날 부하게 눈먼 날 볼 수 있게 주 내게 행하셨네. 호산나 호산나 죽임당한 어린 양 호산나 호산나 예수 다시 사셨네. 할렐루야. 주 이름을 찬양합니다. Esse cântico fala assim: como eu sou miserável, mas como Ele usou a minha vida. Como eu era um pobre, mas como Ele me mostrou sua riqueza na minha vida. Só isso porque Jesus Cristo, Ele fez, porque Ele sacrificou por mim. Ele se levantou. Hosanna, Hosanna para o Cordeiro que é assentado no trono. Oremos. Deus Abba Pai, exaltamos Teu nome, mesmo que nós somos etnia diferente, não há distinção diante de Ti. O único Salvador é somente Jesus Cristo. Senhor, mas quanta honra, Senhor, que Deus levantou sua igreja presbiteriana do Brasil. E Brasil tem muitas etnias que vivem aqui. Senhor, usa esta igreja, porque tem ainda muitas etnias que precisam de único Salvador. E todas as raças, tribos, vendo para te adorar, te louvar, dignamente chamado povo de Deus. Senhor, muito obrigado com a igreja presbiteriana coreana, igreja IPB, realmente sendo irmandade, humildemente abraçando, respeitando reciprocamente. E Senhor, abençoe cada família presente nesse lugar, porque isso é grande presente de Deus para este mundo, igreja para a sua glória. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado.